Duplo Expresso. Que seria o jogo, e tratando especialmente da promiscuidade, aquela promiscuidade brasiliense do poder, que é normal numa democracia representativa. Você tem uma capital em que você tem a elite, a representação do poder que está exercendo naquele momento, né, o governo de turno, o oficialismo e a oposição. Essas pessoas ocupando o mesmo espaço físico, sendo todas elas parte de uma elite social urbana, elas se frequentam, elas vão aos mesmos restaurantes, as mulheres são amigas, eles fazem exercício na mesma academia de ginástica, os filhos vão para as mesmas escolas, vão para o mesmo clube no fim de semana, um convida no churrasco no outro, vão ao cinema junto. Então, essa promiscuidade, ela é normal numa democracia representativa em estágio normal. O que choca as bases é isso ser mantido, essa praxis assim, do pessoal bater boca no parlamento e depois sair para o barzinho, choca no momento em que foi rompida a normalidade democrática. Então, isso choca, porque a representação, por exemplo, sempre foi a minha impressão. O PT, especialmente o parlamentar, se comportou depois do golpe da Dilma Rousseff como se tivesse perdido uma eleição. Eu vi assim, logo depois da votação, a senadora Gleisi Hoffmann, eu vi a entrevista que ela deu na TV Senado, logo depois que ela saiu ali da votação, ela falou, então agora, né, nós passamos para a oposição, né, e fomos derrotados, então passamos para a oposição, e eles agora, esse governo, vamos ver como é que é. Então, assim, foi exatamente como se tivesse perdido uma eleição. A gente era governo, foi tirado, não eleitoralmente, mas na mente deles, sim, falou, então agora a gente é a oposição, e seguiu se comportando como se fosse uma oposição parlamentar. A todo momento, ele falava golpe, mas não agia como se tivesse sido golpe. Então continuou toda essa promiscuidade brasileira. Eu entendo que essas pessoas fazem isso, eu entendo, eu não estou falando aqui com nenhum demérito, que a política tem uma dose de teatralidade. Então, assim, aquela virulência que as pessoas fazem ali da tribuna, quando na verdade falam, você é um golpista, você é canalha, canalha, canalha. E aí depois vai ali no cafezinho do Senado e tal. Eu entendo que tem isso e faz parte, Wellington. Faz parte, porque ele está ali representando o anseio da base, que quer falar canalha, canalha, canalha. O problema é quando essa promiscuidade brasiliense submete o político, submete a grande disputa política. Então, a partir do momento que, por causa dessa promiscuidade brasiliense, esses representantes deixam de exercer o mandato no sentido de dar consecução às aspirações das bases, aí é um problema. E aí, no final, ontem a gente falou que isso extrapola até a representação política. Quando a gente colocou aqui questões dessa promiscuidade, com o advogado que vai defender o presidente Lula no TSE, indo anteontem lançar um livro seu em coautoria com Fux, que está em todo momento expressando como vai ser o golpe no TSE. E aí tem a foto dos dois, um do lado do outro. Ele até já teve aqui, Wellington, um cara ótimo. Mas um do lado do outro, segurando o livro, sorrindo. Então, assim, isso é característico de um golpe? Isso é o comportamento de quem está vivendo um golpe? E em lançamento de livro com o golpista, o representante do golpeado e o golpista num lançamento de livro sorrindo? Isso é o comportamento de quem está num golpe? Da mesma forma, Eugênio Aragão é o outro advogado que vai atuar no Tribunal Superior Eleitoral junto com esse. É crível que seja um golpe quando esse advogado, que foi ministro do governo, da Justiça do governo golpeado, se torna conselheiro da República do presidente golpista?
Por votação do PT na Câmara? Essa promiscuidade brasiliense, que eu entendo, Wellington, não estou sendo moralista, eu entendo. O problema é um momento histórico que não comporta isso. Não comporta. Então, essa promiscuidade aí é problemática. É problemática, é por isso que a gente está aqui e é por isso que tem essa frustração nas bases. Porque essa representação continua se comportando como se estivesse em condições normais, temperatura e pressão lá da fixa, CNTP. Eles continuam se comportando como se tudo estivesse, como se nós estivéssemos nos anos 2000, nos anos 90. Não estamos mais. A luta desse ano de 2018 é definidora da nacionalidade. Ou a gente derrota o golpe nesse ano para preservar um espaço de construção de um projeto de desenvolvimento autônomo nacional, ou acabou. Ou o Brasil, se deixarem aquela história que o Zé Disseu falou de deixar 6 anos e voltar depois, acabou. Daqui a 6 anos não sobrou nada. Não tem Embraer, não tem pré-sal, não tem aquífero Guarani, não tem petróleo, não tem nióbio, não tem nada mais. Já destruíram os direitos sociais. Já desindustrializaram totalmente o país já virou um fazendão de soja, a economia já foi reprimarizada, não vai ter mais espaço para chegar um Lula. E aí daqui a pouco eu vou ler um breve diálogo que eu tive com uma fonte muito boa que eu tenho, e aí ele falou, calma, eu falei, o PT parece estar querendo virar o Partido Socialista Chileno, que é aquele que veio depois que o Pinochet já tinha consolidado lá, a ditadura longuíssima lá de quase 20 anos, o neoliberalismo todo do Chicago Boys, né, o experimento social original, que foram lá baixar o cacete no sentido figurado e no sentido concreto no Chile, no chileno, no povo. Aí entrou o Partido Socialista chileno sem poder fazer nada. O Chile já estava no livre comércio com todo mundo, não tinha mais como fazer ali uma proteção à indústria infante, desenvolvimentismo, já era um exportador de commodities e de fruta, entendeu? Já tinha abdicado de um projeto de desenvolvimento. Aí fica lá, aí é bonito, aí entra, aí faz comissão da verdade, aí faz reunião de lideranças progressistas da América Latina, faz esse tipo de coisa, mas o cosmético. Agora, o principal, que é lutar contra o imperialismo, projeto autônomo, já te passo, projeto autônomo e emancipação do povo, aí não tem como, porque já está totalmente consolidado. Então, essa história do PT dizer que vai esperar 6 anos para voltar depois, é para esperar o pessoal fazer o trabalho sujo. É o álibi para quem não quer lutar. Então, deixa entrar o golpe, acabar com tudo e a gente volta para ser um partido socialista chileno pós-Pinochet. Eu vou repetir e passar para você, Wellington. Não existe referendo revogatório 10 anos depois. Quem está falando essa história de vamos ocupar espaços para depois, não sei o quê, é porque não quer lutar e quer que faça um trabalho sujo para depois voltar e não precisar, já está tudo consolidado, a derrota, e ficar só fazendo melhorias cosméticas, Wellington Calazans. Eu falei administrando o cemitério, mas é pior, é administrando um fazendão de soja. Com certeza, Rômulus. Olha, eu vou falar 2 coisas que você citou aí, e eu vou tentar trazer também um pouco da minha opinião sobre o assunto. É o seguinte, Rômulus, primeira coisa sobre Pernambuco. Sobre Pernambuco, está tendo aí uma discussão interessante dentro do nosso grupo, da equipe do Duplo Expresso no WhatsApp, a equipe, né? Então, a Patrícia Vauquier falou que pediu, assim, mais ou menos a opinião, né? Já que ela está acompanhando as coisas de longe e tal. E eu falei o seguinte aqui, eu vou ler exatamente o que eu escrevi, eu acho que você ainda não viu. A militância ainda acredita em PT puro sangue. Rômulus acha que a aliança foi a armação do plano B e vai desidratar o PT de Pernambuco. Eu acho que foi do plano B, mas se salvarmos Lula, teremos uma legenda nacional importante como aliada. Querem enfraquecer Lula no próprio estado de nascimento? É uma pergunta. Ou Lula quer unir todos em torno dele? É outra pergunta. Tudo dependerá da inscrição da chapa nacional. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Então, sobre Pernambuco, aí para complementar ainda dentro da nossa sala de debate, eu estou falando da nossa sala de debate porque Patrícia, comentarista aqui do Duplo Expresso, Rômulus e eu apresentamos aqui o programa, não é? E, além disso, Camila está lá, todo mundo, né? Carlos Krebs, Ana Tomazini. Então, a Ana falou que, bom dia a todos, obrigado, Wellington, pela resposta à Patrícia, pela pergunta. Também não entendi ainda. Vi no Twitter que o Vadir Damus apoia Marília em Pernambuco. Aí já fiquei desconfiada que tinha dedo do plano B nisso. Pois é,
que tem dedo do plano B, Patrícia, torcida do Flamengo, torcida do Corinthians, do Bahia, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Inter, de todos os times do Brasil, já sabemos. Todos nós já sabemos. É plano B. Agora, vai ser bom para o plano B ou vai ser ruim para o plano B? Essa é a questão. Por quê? A manter essa decisão que tem sido anunciada a cada visita que é feita a Lula, todo visitante que sai de lá confirma que ele jamais estará disposto a negociar a, como se diz, lisura dele por qualquer outra coisa. Isso é muito importante. Estamos falando de um líder que está se sentindo injustiçado e um líder popular que tem, literalmente, o apoio popular. Se a base partidária continuar firme para que Lula seja o seu representante, ou, em caso extremo, alguém que vá para não concorrer à presidência, mas para fortalecer a esquerda, denunciando a Globo e o regime Temer na Globo durante 45 dias, enfraquecendo a armação que já está pronta para Alckmin ser presidente da República, aí nós estaremos plantando sementes espetaculares de resistência. Porque só haverá esquerda no Brasil se essa esquerda defender democratização da comunicação social, referendo revogatório, defender taxas de juros humanas, né, porque a gente paga coisas para escravos e se escravo é desumano, né, não o escravo, mas a prática da escravatura. Então, não podemos abrir mão dessa questão. Sobre Zé Disseu, Rômulo, eu quero lhe falar o seguinte: Zé Disseu é um bom articulador, é inquestionável que ele é um cérebro, cabeça pensante, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Mas ele erra. Zé Disseu se deixou ser engolido pela ala do PT judicial. Ele é a grande vítima, a primeira grande vítima, talvez, com o Mensalão. E está aí, com uma concessão de Sérgio Moro e da Globo, fora da cadeia, para articular a degola de Lula. Esse é o plano, essa é a missão que ele tem que cumprir fora da cadeia, porque senão volta. Vira e mexe dizem que ele vai voltar. É como se estivesse dizendo, você não está fazendo nada. Lula continua dizendo aí. Mais ou menos isso aí. Tenho o maior respeito do Zé Disseu. Nunca... Só fui contra a reação de falar que ele aguenta a tortura, que ele aguenta, que ele é um guerreiro. Esse papo aí ninguém me convence. Sabe por quê? Porque Lula também erra. Lula também erra. Então não existe endeusamento de ninguém aqui. Lula errou em muitas coisas e a gente aponta aqui. Agora acertou muito mais e tem muito crédito. E é por ele e por esse crédito que a gente luta todos os dias aqui. Eu tenho certeza que você também. Então não é uma questão aqui de ser contra o PT. A crítica tem que ser feita ao maior partido de esquerda. Porque senão nós vamos ficar órfãos mesmo, como eu tenho falado. Temos eleitores de esquerda, tem representantes de esquerda. Se deixar a esquerda ficar falando de mercado, ficar falando de abertura de empresas para a securitização, ficar falando aqui em defesa de bancos e uma linguagem totalmente distante, esse kit esquerda que eu falei ontem, né, falar de bandeiras minoritárias, o que a Globo permite que fale, a perfumaria. Vai liberar a maconha? Vai permitir o casamento gay? E o aborto? Isso é coisa de só... É a esquerda que tem... Isso não é coisa de esquerda? O Estado não tem nenhum direito sobre o corpo de ninguém. Não é nem para ser discutido. Porque os religiosos amadureçam, cresçam, saiam da idade das trevas. O religioso... Amadureça, cresça, saia da idade das trevas. Eu moro num país onde o aborto é permitido
E o número de abortos é quase nulo, porque existe consciência, a prevenção e etc. Então, essa coisa de ficar reduzindo a esquerda a pautas minoritárias, a esquerda tem que debater, Rômulus, vou passar para você agora, soberania nacional, soberania popular, participação do povo, extinção da miséria e da pobreza, inclusão social em todos os níveis, democratização da comunicação social. O resto é balela, o resto é perfumaria que a Globo permite. E eu não me encaixo nesse kit esquerda da Globo, Rômulus, é isso. Wellington, você estava falando aí de oposição consentida do kit Globo. A gente quer saber, você está falando esquerda de verdade, a do referendo revogatório, que é da soberania nacional. Esquerda de verdade, Wellington Calazans, se for para ocupar o espaço da campanha presidencial, é a que lança anticandidatura, com um nome que não seja aparatique de partido que está na mão da máquina, que dependa dela. Alguém que tenha solidez ideológica, solidez até moral, solidez com relação à coletividade do projeto, para resistir à pressão para a traição do Lula e para resistir à pressão pela traição do projeto. A gente já viu traições no passado. Publicamos um vídeo essa semana com provas testemunhais e documental, um vídeo mostrando a traição, que a pressão é muito grande. E as pessoas acabam sendo cooptadas ou enganadas, enfim. Tem que ser uma pessoa que possa resistir a isso. Não querem colocar nomes fracos que vão ser sujeitos à pressão e vão ceder lá na frente. Então, Wellington, essa é a preocupação que a gente tem, é muito importante. Você falava aí do ex-ministro Zé Dirceu, uma pessoa pela quem a gente tem o maior respeito e até admiração pela sua capacidade de articulação intelectual. Mas isso é algo que a gente comentava em off, e eu publiquei num artigo dando uma dica, estava procurando aqui enquanto você falava, não encontrei, depois até o fim do programa eu coloco. Quando o ex-ministro Zé Dirceu foi solto pelo STF da última vez, lá, que teve até aquela confrontação, o Moro não queria, o Gilmar Mendes, ficou aquela disputa entre a segunda turma e o Sérgio Moro, eu me indaguei se o objetivo de quem ali em Brasília soltou, Lewandowski, que é o bom policial do STF, o Gilmar Mendes, que agora está dando uma de bom policial, até os maus policiais ali, o pessoal que tenta quebrar o prisioneiro, eles mantinham a prisão do Lula e soltaram o Zé Dirceu. Eu me indaguei se eles não esperavam que com essa tendência do Zé Dirceu de grande articulador e de o mestre da realpolitik, aquele grande pragmático, a pessoa que realmente, Wellington, construiu o projeto de poder o projeto de poder do PT, foi o Zé Dirceu. Então pensaram, ele supuseram assim, ele vai querer preservar esse espaço de hegemonia do PT na esquerda, ele é um pragmático, ele já deu a entrevista falando que tem que esperar 6 anos de golpe para ir depois voltar, quando tiver o inconformismo do povo. Então, possivelmente, ele vai ser uma pessoa que vai tentar articular o plano B aqui fora, tendo preso, a gente está precisando, o plano B está sofrendo muita resistência interna, então vamos soltar ele para ele poder uniformizar o partido na luta interna do plano B para se impor. Nós especulamos, será que foi isso que motivou, mesmo sem combinar com o Zé Dirceu? Não estou falando que eles combinaram para soltar, para ele chegar e enquadrar o PT e colocar o plano B. Estou falando assim, a expectativa deles, dado o passado do Zé Dirceu, de fazer esse tipo de coligação, intervir em diretórios estaduais, como eu relatei ontem que foi feito em 98 no Rio de Janeiro, sempre pensar dessa forma, e já ter anunciado que na visão dele a luta desse ano está perdida e que tem que esperar 6 anos para voltar, mas bom, se ele sair, se realmente o que ele está falando é o que ele pensa, ele vai ajudar internamente na formatação do PT para essa realidade de, nesse ano, jogar o jogo, que está aí arrumadinho, e depois tentar daqui a 6 anos. Nós especulamos, será que foi isso? No mesmo momento em que a segunda turma deixava o Lula preso, soltava o Zé Dirceu. Eu coloquei isso num artigo tempos atrás, de uma maneira, assim, naquele momento cifrado. Falei, olha aí, falando dessa história do plano B, e coloquei no final, será que isso tem alguma coisa a ver? E coloquei lá um print da notícia. A gente vinha discutindo essa relação, não temos a informação, Wellington, não posso afirmar isso, não posso dizer que seja. Mas é algo a se pensar, e é a visão que a gente discorda. Temos respeito e admiração para ele como estrategista e articulador, mas nós vemos a disputa de 2018 com uma diferença fundamental com relação a todas as outras, Wellington. Até com relação à ditadura militar, Wellington Calazans. Na ditadura militar, apesar de todas as suas coisas terríveis e barbaridades, havia um projeto nacional.
havia um projeto nacional. Agora não. O que nós estamos combatendo que é acabar com qualquer veleidade de desenvolvimento autônomo e projeto nacional. Daqui a 6 anos não tem mais nada. Então, essa luta é definidora da nacionalidade. Me desculpa, mas essa luta é mais importante ainda do que foi, falando para consequências de Estado, assim, em termos de assim, pensar históricos, de daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 200 anos. A batalha de 2018 é mais importante do que foi a batalha contra a ditadura militar. Nesse sentido, de construção do projeto nacional. Então, não concordamos com os ministros da EDC que dá para esperar 6 anos para depois voltar, porque vai ter acabado tudo. Eu tenho uma pergunta para Ceci Jurá, que é a seguinte. O Fernando Haddad, nessa semana, disse, né, a ideia do Paulão era usar 10% do pré-sal para fazer aquelas importações produtivas, para ir para o pré-sal. Já o Fernando Haddad disse que ele entende no programa do PT, que é o programa Haddad, não é bem o programa Lula, que o endividamento público está muito grande e que ele vai usar as reservas internacionais para pagar a dívida. Está falhando um pouco o teu som. Eu vou repetir. O Fernando Haddad disse que vai usar as reservas internacionais, parte delas, para pagar a dívida pública. Eu não entendi, até a gente ficou especulando aqui com a Maria Lúcia Fatorelli e com o Paulão, o que ele queria dizer com isso, porque a dívida pública, o grosso, é a dívida interna, em reais. Ele não pode fazer isso. Eu não entendi, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Eu acho que... Ele fez várias propostas, o Haddad. E propostas que, em geral, foram muito criticadas, entende? Ele fez essa proposta sobre a dívida, quer dizer, essa dívida ela tem que ser renegociada. Quer dizer, eu penso como Getúlio, como aquela equipe do Vargas, entende? Dívida nós temos que pagar sim, só que ela não pode ser paga com o sangue e o suor do povo trabalhador. Então, temos que ter um governo legítimo, forte, que seja capaz de chegar à sociedade e dizer quero pagar, mas quero negociar as formas de pagamento, de maneira a não interromper o crescimento, a não interromper o desenvolvimento da economia brasileira e de maneira a não fazer um sacrifício excessivo para as populações pobres. Ceci, nem que essa fosse a prioridade dele, eu não entendi como ele vai operacionalizar isso. Se a dívida é em reais, como que ele vai pagar com a reserva em dólares? Eu não compreendo. Aí eu especulei aqui, será que ele vai... Eu tenho uma hipótese, Rômulo. Eu tenho uma hipótese horrorosa. Eu só peço assim, Senhor, afaste de mim esse cálice. Ele pode dolarizar a dívida pública. Olha, é tão horrorosa que eu não tinha pensado nisso. Eu pensei, será que ele vai resgatar os títulos e aí de estrangeiros que detêm, e aí com isso ele vai resgatar os em reais detidos por pessoas de fora e aí pagar com as reservas, converter para dólar e pagar as reservas. Agora, realmente, dolarizar a dívida é um problema. Realmente é pior ainda, Ceci. Realmente é problemático. Como pode dolarizar uma parte da economia? Eu ainda tenho... Outro dia eu mostro para vocês, capa de uma revista quando o Collor foi eleito, era a figura do Collor e o dólar, né, do lado, anunciando a dolarização da economia brasileira. O Gustavo Franco já deu depoimento e já escreveu que o Plano Real foi uma dolarização disfarçada da economia brasileira. Então, isso vem sendo tentado há 3 décadas. De repente, eles consideram que a saída é esta agora. Eu, pessoalmente, sou contra, não vejo que isso possa ser feito numa economia como a brasileira, com mais de 200 milhões de habitantes, e ainda baseada na economia primária, né, indústria extrativa e agricultura, em matéria de comércio exterior. Acho que isso é lamentável. Se entrarmos por essa via, vamos sofrer bastante. Isso não é nem mergulho, isso é um afogamento, Rômulo. Wellington, realmente sim, eu estava
nem nas minhas piores especulações eu pensei. A gente ficou tentando fazer uma discussão, o que seria isso? A Mariela Lucefatorelli tentou especular o que seria essa história de usar as reservas internacionais para pagar a dívida, que a dívida que eles querem pagar é a interna que está explodindo. E realmente é por aí, Wellington. Então você vê essa dívida interna, que como a Maria Lúcia Fatorelli falou, tem todos os sinais de fraude, e não vai ser auditada. Mas a partir de algum momento, se a gente retomasse o poder, poderia auditar e cancelar? Não, você já pega agora, já entrega os dólares e o cara mantém lá fora no paraíso fiscal. Acabou a chance de auditoria. É a maneira de melar a auditoria pública, Wellington. Eles pegam aquilo tudo ali que estava podre, eles falam, não, ó, toma aqui em dólar, tá, vaza, sai vazado com esse dinheiro antes que o pessoal chegue aqui e cancele essa... Olha, Wellington, essa é do arco da velha. Realmente, quando você pensa que você... Não, assim, não, será que vai... É realmente essa ideia da CC Juruá, ela chega até assim, em efeitos práticos, eu acho que se assemelha... Não foi atenção, vamos fazer a correção, não foi ideia, foi hipótese. Não, é hipótese, a leitura que ela faz de hipótese, porque realmente é uma coisa difícil de compreender, como você vai pagar reserva em dólar, uma dívida que é em reais, não funciona, na economia brasileira você não paga em reais, não tem como, então realmente é só... dolarizando. Eu tinha feito uma coisa seria você fazer a dolarização oficial, pegar o câmbio do dia, tá aqui, o câmbio é esse, vamos pegar aqui essa parcela, vamos é isso, eu te pago e tal. É um pouco parecido o efeito prático com o que eu estava falando. Eu não tinha ainda tentado para consequência, mas é exatamente isso, porque qual era a hipótese que eu tinha aventado? Ele recomprar uns títulos internamente de pessoas de fora e falar, ó, vai, aqui tá o seu dinheiro, volta para onde você veio, volta para o lugar de onde você veio. Só que, se ele dolarizar, como a Ceci falou, sem nada, ele pode dolarizar, inclusive, da pessoa de dentro, da pessoa que está dentro do Brasil. Assim, qual vai ser a operação? Ele vai pegar os que estão vencendo agora, vai pegar... Enfim, ele tem que se explicar, Wellington Calazans. O Fernando Haddad é quem tem que se explicar que história é essa, como que é essa operacionalização de usar as reservas brasileiras para pagar dívida. Realmente, ele falou para a revista Exame o que a Finança, que é a detentora da dívida, queria ouvir. Falou, olha, não, fica tranquilo que essa dívida aí está segura. A gente vai, inclusive, pode até usar as reservas para garantir a dívida. Então, quem tem que se explicar, Wellington, é o Fernando Haddad pelo programa Haddad, que não é o programa Lula. É isso aí, Rômulus. E aí a gente fala que o cara é o candidato dos bancos, fica o pessoal que lê menos, não tem acesso a uma conversa como essa com Ceci Juruá, por exemplo. E é sexta-feira, não vou deixar ninguém sair daqui do programa cabeça quente, não. Hoje eu quero sorrir, Rômulus. Porque... Wellington, para sorrir, eu acho que nada melhor do que a gente comentar brevemente aquela constatação que você me passou, eu não tinha visto, e eu escrevi um artigo rapidinho ontem de tarde, publiquei, sobre a defesa do presidente Lula ter ouvido o Duplo Expresso. Está lá no duploexpresso.com, inclusive atualizei agora, tá? Esse artigo, porque tinha uma questão aí, aí é juridiquês, mas tinha uma questão se era pré-questionamento, se era questão pré-judicial. Eu coloquei a discussão só lá no final. Isso não é relevante de forma nenhuma para o entendimento do artigo, mas está lá, ó, o artigo se chama Viva! Defesa ouve Duplo Expresso e impede golpe de misericórdia do STF em Lula. Já está com muita leitura, quase tanta leitura, Wellington, quanto o artigo que motivou a mudança de posição dos advogados do Lula. Nós ficamos muito felizes, que as ideias não são patenteadas. Como eu falo no artigo, não é com leveza que a gente escolhe comprar briga, a gente sabe o desgaste emocional, a gente sabe de ter que ficar ouvindo besteira como essa aí que você relatou agora, toda vez que a gente compra briga, especialmente com pessoas que estão do nosso lado, que estão com atitudes no mínimo equivocadas. Então a gente não gosta de briga. Se a gente pudesse, a gente passaria. Imagina como seria bom ter aqui toda a bancada do PT, Wellington Calazans, para poder dar entrevista. Como seria legal poder ter aqui a direção do partido. Como poderia ser legal ter aqui lideranças dos comitês, como pediram aí, não tivessem sido vetados pelo deputado que é líder do PT na Câmara. Seria ótimo, até seria muito bom para o nosso trabalho, inclusive, para a gente poder trazer mais conteúdo, mas não acontece. Por quê? Porque a gente dá nome aos bois e fala a coisa como ela é. Então, nesse caso, foi mais uma briga que a gente comprou. Eu até comentei no programa, me senti muito desconfortável de escrever aquele artigo anterior criticando a defesa do Lula, que era Sepúlveda pertence e sai da defesa de Lula. Pergunta, que defesa? Esse artigo repercutiu muito. Está descrito nesse artigo que eu publiquei
ontem eu retomei. Repercutiu muito, foi muito lido nos meios jurídicos, nos meios políticos, e o pessoal foi cobrar a defesa do Lula. Aí, em vez de responderem a questão que para mim era a principal, eu falei, a questão desse artigo é por que o pessoal não vem aqui na Suíça pedir acesso aos documentos da Odebrecht? Daqui a pouco você vai fazer a contagem, a gente vai ver quantos dias o pessoal não vem aqui pegar. Por que a defesa não usa aquele documento que comprova crime de fraude processual do Sérgio Moro? Esse era o objeto principal do artigo. E todas as outras coisas que nós fornecemos junto com você que está aí do outro lado, inclusive aquela história da FRA, dos 3.000 documentos que sumiram no caminho da Suíça para o Brasil, e mostrando que há acesso sim, não tinha história de perder senha que o Dedê falou. Isso foi uma pessoa que nos acompanha que falou, e a gente fez um artigo em cima. Então, por causa disso, a gente queria dizer por que está acontecendo isso? Por que a defesa está fazendo telecat? E aí, só incidentalmente, então bem na abertura eu falava, não vou comentar aqui o varejo das divergências entre os aninhos, se a Sepúlveda pertence, como, por exemplo, se prisão domiciliar seria melhor ou pior para o Lula. Eu falei, e nem a barbeiragem de ter colocado num recurso para o STF, para o Fachin examinar a questão eleitoral, quando, na verdade, o nosso interesse era adiar isso o máximo possível. Aí foram questionar, aí, como não podia, né, assim, um grande jurista falou assim, olha, Rômulo, o seu artigo é irrespondível. Como não tinha resposta para essa questão dos documentos na Suíça e para o documento do Tacla Duran, aí tentaram pegar essa coisinha e responder ali, dizer que não tinha sido barbeiragem. Aí tentaram, a defesa, depois de meses, Wellington, a gente tinha perdido o contato com a defesa do Lula desde o final de fevereiro, desde que a gente conseguiu o documento. O último contato foram os parabéns pelo documento que a gente conseguiu. Depois disso, silêncio na rádio. E também, coincidentemente, no momento em que a gente conseguiu o contato aqui na Suíça, inclusive a pedido da defesa, para que fosse pedido acesso aos documentos do Odebrecht, nós conseguimos isso. E, além disso, foi no mesmo momento que a Lava Jato foi para cima dos advogados do Lula, com a história lá de grampear o escritório, que eles ouviram conversa de todos os clientes, e também de irem atrás dos tais pagamentos de 68 milhões da FEComércio, naquela época do Cabral, para o escritório dos advogados que defendem o Lula, e a história lá também tinha da época da liquidação da Varig, também tinha umas histórias lá que eles também foram atrás passar um pente fino, e o escritório também tinha atuado. Enfim, eles começaram a fazer. Aí eu falei, eles fizeram alguma coisa errada? Não sei, até acho que não. Mas a questão é que no Brasil da Lava Jato, você não precisa ter feito coisa errada para você ser julgado, preso. A gente está vendo aí com o presidente Lula. Então, eles pegarem qualquer desculpa, como essa história aí de FEComércio, essa história de Varig, para chantagear advogados, é um constrangimento. Evidentemente que a gente precisaria, pela importância da luta e da nacionalidade, que quem defende o Lula tivesse ousadia máxima para enfrentar o judiciário. Se tem constrangimentos que eles podem chantagear até com acusações levianas, isso é um problema, eu acho, é um constrangimento. Mas isso até eu não levantava naquele artigo, não. Então, em outro artigo eu comentei essa questão aí. Mas então a gente não gosta. Eu vou assim, resistência, eu vou aumentando o grau cada vez mais da minha crítica aos pouquinhos. Naquele dia eu não gostei de falar essa questão, mas a defesa falou, não foi barbeiragem. Tinha que fazer, senão haveria preclusão. O que é preclusão? Preclusão é um palavrão jurídico, né, do juridiquês, que quer dizer basicamente aquela frase de casamento. Fale agora o cálice para sempre. Então, o que a defesa do Lula alegou? Se não tivesse falado ali dessas questões da elegibilidade, depois não poderia mais alegar e perderia. Aí eu falei, não, Wellington, eu vou falar aqui de novo, acabei até de escrever um comentário falando isso. Eu só sei de processo o que eu aprendi na faculdade. Aliás, nem o que eu aprendi na faculdade eu lembro tudo mais. Eu passei nas provas, esqueci porque não gostava, não é a minha. Sempre trabalhei com consultivo empresarial e academicamente o direito internacional. E aí, então, para mim é assim, eu lembro muito pouco, mas quando eu vi essa história, eu falei, bom, pelo pouco que eu sei não faz sentido, porque o recurso que foi feito ao STF é um recurso que se chama medida cautelar. Medida cautelar não é o recurso ordinário, não é lá o recurso extraordinário, não é o recurso especial, e que esses sim ocasionariam a preclusão, a impossibilidade de alegar mais tarde. Na medida cautelar, você não tem esse efeito da preclusão. E era uma medida cautelar, qual foi o problema? Em que se pedia a liberdade imediata do presidente Lula. E qual era o fundamento desse pedido? Que estava no calendário eleitoral, o Lula era pré-candidato e, estando preso, não podia fazer pré-campanha. Então, haveria um risco de lesão irreparável, ele não ser eleito, porque
o judiciário não o libertou logo para ele poder fazer campanha. Essa era a argumentação por que ele tinha que ser libertado imediatamente. Mas isso era tudo que o STF pediu a Deus. Era tudo que o STF, Fachin, Carmen Lúcia pediram a Deus. Porque o que eles iam fazer na semana que vem, Wellington? A chamada que tá uma dúvida, se alguns... por isso que eu atualizei. Tem gente dizendo que é pré-questionamento, tem outros dizendo que é questão pré-judicial. Isso não interessa para o entendimento. Mas, grosso modo, o que ia acontecer na semana que vem? O que pode acontecer ainda se a defesa não desistiu desse recurso, né? Wellington, tô partindo do pressuposto que eles já desistiram dessa porcaria. Inclusive, um leitor aqui, advogado, falou: será que eles sabem, espero que saibam, que eles precisam de uma procuração específica para fazer essa desistência? Eu espero que sim. Como eu não sei de processo, eu não sei dos requisitos, mas eu espero que eles saibam dos requisitos antes de plantar a notinha na Folha de São Paulo, como veículo de divulgação da defesa do Lula. Eu espero que eles já estejam cientes do que é necessário, dos trâmites para fazer essa desistência. Espero que já tenham desistido, que essa notícia seja velha. Mas, enfim, qual era a questão? O STF ia dizer o seguinte na semana que vem, ia lá se reunir e falar: olha, aqui a defesa do presidente Lula está pedindo a libertação dele imediata, dizendo que ele precisa fazer campanha, que esse é o fundamento da urgência. A gente precisa decidir agora, dar uma liminar para soltar ele e não esperar terminar todos os recursos lá, porque ele precisa fazer campanha. Se ele não fizer campanha, aí ele vai estar prejudicado para sempre porque não foi eleito. Aí o que eles iam dizer? Eu não concedo a liminar. Por quê? Porque não há urgência. E por que não há urgência? Porque ele não pode disputar a eleição, ele está inelegível. Aí eu acho realmente, com quem falou, eu não acho que seja pré-questionamento, eu acho que é questão prejudicial. Eu ia falar isso. Então, numa tacada só, eles iam falar: o Lula continua preso e o Lula está inelegível. Aí você fala: mas é isso que isso impede lá a tentativa do PT no dia 15 de fazer o registro com milhares de pessoas, que a gente espera que seja o caso? Não impede. Mas ia ser um golpe político no moral da resistência fenomenal. Por quê? O STF é a instância para quem se pode recorrer caso o TSE indefira o registro do Lula. Então, antes mesmo do TSE negar, o STF, que é para quem vai o recurso depois, já ia falar: ele é inelegível mesmo. Então, esse recurso que você vai fazer não adianta nada, que na hora H a gente vai indeferir. Isso reforçaria a posição do TSE para indeferir já lá depois do dia 15. Então, realmente, era uma arapuca, era tudo que o STF tinha pedido a Deus. Nós publicamos a nossa crítica, então, no dia 16 de julho. Parece que o pessoal só acordou. Wellington Calazans, nós estamos no dia 3 de agosto, o registro no dia 15. O pessoal só acordou agora que acabou o recesso e o Fachin saiu da caverna dele lá nessa semana para dizer que ia fazer o que todo mundo sabia que ele ia fazer e que nós falamos que ele ia fazer em 16 de julho. Aí, no dia seguinte do Fachin falar isso, primeiro foi lá o tijolaço, o Fernando Brito ecoou a nossa crítica, falou: não deveria ser isso, porque no dia 16... até 2 dias atrás, ninguém na blogosfera ousava criticar e falar que tinha sido um erro da defesa, porque virou dogma. Ninguém pode criticar a defesa. A defesa é porque senão fica com medo de não conseguir mais entrevista. A gente fala: olha, a gente perde as entrevistas, mas a gente fala a verdade, porque a luta é coletiva. A luta é pelo Lula, transpassa o Lula. É a luta da brasilidade, como eu falo, a luta de 2018 é definidora da nacionalidade. Então, a gente se sente obrigado, nesse caso, de fazer essa crítica e, naquele momento, a defesa entrou em contato com a gente depois desde a época do documento não tinha mais falado, e da questão do advogado aqui na Suíça. Voltou porque achou que a redação ali original estava injusta, porque estava dizendo que essa decisão equivocada tinha sido de uma pessoa em particular. E, realmente, como eu não sei a dinâmica interna, esse erro eu assumo. Eu falei: barbeiragem do fulano. Eu falei: eu não posso dizer isso, não posso afirmar que foi ele. Então eu falei, mudei e botei barbeiragem da defesa. Com isso eles aceitaram, não retrucaram quando eu mantive e falei, porque eu falei: olha, esse argumento de preclusão não faz sentido. Inclusive, eu não sou processualista, mas conversei com 2 eminentes processualistas, professores e mais colegas aí com praxis. Ninguém entendeu essa história de preclusão em medida cautelar, isso não existe. Então, aí não retrucaram, né? Quando eu mantive a questão, a minha crítica, eu não sou leviano, então não vou publicar que é uma barbeiragem se eu não tiver verificado que é uma barbeiragem. A defesa não insistiu naquela história que não fazia sentido, mas pediu esse ajuste na redação para mostrar que a cagada tinha sido coletiva. Enfim. A gente publicou um artigo ontem de algo que a gente vem discutindo ao longo da semana, que é fraude. O nome do artigo está lá no duploexpresso.com, é fraude, : Bolsonaro já vendeu a vaga no segundo turno para o Alckmin. E aí a frase que está no banner que a Camila Goverdice colocou é: Bolsonaro, cavalo paraguaio
de aluguel. E aí lá a gente vem falando, a gente já conversou aqui na quarta-feira, a gente soube quando o Samuel veio falar com a gente, ele em primeira mão deu essa notícia, que o pessoal, os próprios apoiadores do Bolsonaro estavam muito frustrados, porque do nada ele parou de apoiar a iniciativa na impressão do voto e da abertura, né, da publicidade e publicização do processo de totalização, que é onde rola a fraude grossa. Aí, e a gente falou aqui, tinha falado desde meados de maio, quando isso acontecer é porque ele se acertou com o lado de lá. Seja para ele ser o eleito, que é muito, muito improvável, ele é o plano Z do golpe, seja para ele, de alguma forma, auxiliar na eleição do Alckmin. E aí, como que seria isso? Ali a gente fala dos 3 tipos de fraude eleitoral. Tem a fraude lá na totalização, mas tem a fraude também da pessoa que se autoderrota deliberadamente na campanha. Ela acerta, por exemplo, isso é comum, coloquei ali um exemplo histórico de que pode ter acontecido isso. Algumas pessoas especulam que isso aconteceu, não posso afirmar, mas falam que isso teria acontecido na eleição municipal de 2008, lá em Belo Horizonte, na disputa entre o Márcio Lacerda, que é um dos políticos mais ricos do Brasil, apoiado pela máquina do Estado, do Aécio Neves naquele momento, ele era o candidato, estava no PSB, mas era o candidato do PSDB, do Aécio, e do PT, do Fernando Pimentel, que estava na máquina municipal, saindo da prefeitura, e que naquele momento estava no governo federal também. Então, era um acordo, Wellington, que era a chapa que não podia ser derrotada. Ele tinha o apoio do governo federal, estadual, municipal, grana, tudo tinha. Mas, no entanto, o mineiro de BH ficou tão revoltado com aquele arrumadinho, como você disse, que falou: eu vou votar nesse Zé Ninguém, essa pessoa que eu nunca ouvi falar, que é esse deputado Leonardo Quintão, do PMDB, porque só como protesto. E aí o cara disparou nas pesquisas, começou a assustar. E o Márcio Lacerda demorou muito para subir nas pesquisas eleitorais. Assim, o Aécio indo falar, Fernando Pimentel, todo mundo dizendo que era o candidato e tal. Até o Lula, o governo Lula ainda dizendo: é o meu candidato e tal. E o cara, nada. O pessoal só que em protesto votando no Leonardo Quintão. Foram os dois pro segundo turno em empate, um 43 e outro 41. Quando chegou no segundo turno, do nada, o Leonardo Quintão deu tilt, apagou, começou a dar tiro no pé, atrás de tiro no pé, participação desastrosa em debate, frases constrangedoras que podem ser facilmente exploradas, meme, não sei o que tal. Enfim, um inferno astral para a equipe de campanha. Como resultado, ele teve no segundo turno, ele não ganhou nenhum voto a mais do que ele tinha no primeiro. Na verdade, ele perdeu milhares de votos. Ele teve menos votos no segundo turno do que ele tivera no primeiro. Então, o Márcio Lacerda conseguiu chegar, pegou todos os votos de diferença dos outros candidatos e ainda tirou dele, porque o cara começou a se auto-sabotar. Aí eu não sei se era deliberado, era uma questão psicológica, fica a especulação. Mas a gente sabe desse tipo. A gente sabe também do outro tipo de pessoal que cria dificuldade para vender facilidade, que é esse pessoal que lança pré-candidatura só para ser convencido com grana, a desistir, porque ele está tirando ali eleitor, ocupa o mesmo nicho eleitoral, aí lança, e aí vai depois o candidato que está sendo prejudicado e fala: não, tira aí que eu te dou tantos milhões. Inclusive falei, tem um pré-candidato nesse ano aí, disputando como pré-candidato à presidência da República, que as pessoas acreditam, porque ele já fez isso diversas vezes no passado, lançando pré-candidaturas, inclusive ao governo do estado dele, as pessoas acreditam que ele está fazendo isso só para receber lá na frente um pagamento. Diz que ele tem um valor fixo, então ele cobra sempre $15 milhões para desistir da candidatura. Não sei se é para pagar botox, né, na testa, mas pode ser também. Mas assim, esse candidato é conhecido por isso, as pessoas estão falando que lá na frente deve desistir em troca de incentivos financeiros. Mas aí qual é a nossa especulação? A gente não acha que esse seja mais, se foi um dia o plano, não seria mais o plano do Bolsonaro. As informações que a gente tem, as pessoas que foram lá conversar, você tem que conversar para saber o que se passa na cabeça das pessoas. É que o Bolsonaro, eles falam assim: olha, a gente sabe que não vai ganhar, mas a gente quer estar bem posicionado para o que vai vir depois. Aí os caras especulando. Será que vir depois é que ele pensa que vai ter um golpe militar e o pessoal vai botar ele como presidente? Não, assim, bem posicionado seria politicamente, colocando o filho no Senado, tendo uma votação, alguma coisa consagradora, um movimento, eleger bancada, alguma coisa assim? Ou será que é bem posicionado financeiramente? Que aí o cara faz esse acerto de repente, do nada, virar um cavalo paraguaio e começar a dar tiro no pé para aqueles eleitores que ele arregimentou irem pro Alckmin, porque essa pessoa não vai votar no PT. Se ele começar a dar tiro no pé, eles vão automaticamente pro Alckmin. E com isso, garantir o Alckmin no segundo turno. Esse candidato que atualmente tem 6% das intenções de voto, a gente está a menos de 3 meses das eleições, esse candidato tem 3 meses agora, né? Setembro, outubro, do primeiro turno, 2 meses. Do primeiro turno são 2 meses. 2 meses da eleição. Tem 6%,
e tem 70% de rejeição do povo brasileiro. Essa pessoa, em circunstâncias normais, em eleições lisas, não tem como ir para o segundo turno. Assim, se deixar a dinâmica eleitoral rolar, não tem. Então tem que usar esse cara para fazer isso, pegar, arregimentar aquela base, começar a se implodir. Aí é a segunda fraude. Os institutos de pesquisa vão começar a dizer, então, primeira fraude é o Bolsonaro começar a dar tiro no próprio pé e criar uma história de que ele está desidratando. Aí os institutos de pesquisa do esquema vão começar a falar, estamos vendo mesmo, nas pesquisas ele está desabando, está derretendo por causa desses tiros no pé, que é o quê? É aquela profecia autorrealizável. Eles querem, pode estar acontecendo já caso dos tiros no pé, mas eles querem acentuar essa tendência, tirando a expectativa de vitória, que é muito importante. Em geral, a pessoa tende a votar com certeza na pessoa que ela acha que tem esperança de ganhar, para evitar aquela história do voto útil. Então, se as pessoas começam a ter expectativa, não, o Bolsonaro não tem nenhuma chance de ir para o segundo turno, aí aumenta o sifonamento e a pessoa passa a ir para o Bolsonaro mais ainda. E essa pesquisa é fundamental por quê, Wellington? Essa pesquisa que diz que tem essa dinâmica de desidratação do Bolsonaro. Porque ela vai plantar a semente da terceira e última fraude, que é a fraude na totalização. O pessoal vai chegar lá e aí quando abre a urna é aquela surpresa que eu já falei aqui desde 2002, é só pegar e cruzar os dados das pesquisas das últimas semanas com a votação do candidato PSDB no primeiro turno. Sempre surge, Wellington Calazans, na última semana, aquela história de disparada na reta final do candidato PSDB. Ele que está sempre ameaçado pelo terceiro lugar, chega com uma frente enorme, o resto estava em empate técnico, a Marina chegou com 12 na frente, e chega perto do PT. Por que essa história, Wellington? Porque é importante manter a expectativa de vitória. Se o candidato do PT chega com 50 e do PSDB com 30, o pessoal fala, não, assim, 49,9 e o do PT com 30, fala, não, acabou a eleição. Então não tem como mobilizar e fica mais difícil fazer a fraude na apuração do segundo turno. Então eles precisam manter essa expectativa, o candidato do PSDB tem que chegar bem no final do primeiro turno, o do PT tem que estar um pouco longe ainda de liquidar aquela fatura e ele tem que se distanciar do terceiro para garantir que ele entra. Então essa é a fraude final, mas com aquela pesquisa que foi plantada, o pessoal vai falar, não, o Bolsonaro estava desidratando mesmo, então por isso que ele chegou baixinho, o Alckmin deu essa disparada na reta final, o eleitor fez voto útil, aquela história, o eleitor fez voto útil. Essa história, então é isso que está armado, a gente acha, não temos a confirmação, mas é o que parece, por quê? Porque o Bolsonaro abandonou a história do voto impresso e da contabilidade pública. Ele é o autor da lei, Wellington. Ele é o autor da lei. E quando teve a ADIM lá no STF para questionar essa questão de ser inconstitucional, o Flávio Bolsonaro, filho dele, tinha prometido que o partido deles ia entrar lá também nessa sessão. Sumiram, desligaram o telefone de celular, desapareceram. E quem que fala isso? O líder que teve aqui do movimento são eleitores do Bolsonaro, mas que defende essa bandeira. Tem uma associação, a Associação Pátria Brasil, que luta pela impressão do voto. Ele, quando foi prestar conta, Samuel mencionou aqui, eu resgatei o vídeo, coloquei lá, tem no YouTube destacado essa participação do Samuel na quarta, em que a gente falou disso, e coloquei uma interpolação à fala dessa pessoa, falando, olha, surpreendentemente, fui lá no Congresso Nacional para fazer esse apoio à questão da ação e ver que projeto de lei que a gente pode fazer no Legislativo. Tive apoio no gabinete do Requião, do Samuel Gomes, que fez uma frente parlamentar, pegou o José Medeiros, o senador, para fazer. Vou falar rapidinho o que aconteceu com o José Medeiros como troco por causa disso. Mas o pessoal do Bolsonaro sumiu, falou que ia fazer e não fez, não querem mais falar disso. Super decepcionado, quando a gente já tinha cantado a bola. Falou, olha, quando ele sair é porque se acertou na fraude. E aí o que acontece, Wellington, do José Medeiros? O José Medeiros, a gente aprova a atuação política dele? Não. Somos frontalmente contrários. Ele é golpista do golpe, teve uma atuação lamentável na comissão lá do impeachment, eu acompanhei todos aqueles depoimentos. O Samuel mesmo, quando esteve aqui na quarta-feira, falou que ele é o golpista de estimação dele do Requião. E eles ficam brincando, né? Eu sou golpista. Ele falou quando veio no programa, eu sou golpista mesmo, não sei o que tal. Mas falou assim, naquele momento o Requião estava ocupado com outras pautas, não podia assumir aquela história do decreto legislativo para fazer a Justiça Eleitoral cumprir a lei da impressão do voto. Aí falou, olha, eu vou apoiar, dar todo o meu apoio, mas tem que ser outra pessoa. Aí o Samuel foi lá no José Medeiros, que na qualidade de presidente de partido sabe da falcatrua em totalização das fraudes, falou, olha, tem como você aí ser o autor para a gente formar uma frente, você aqui no Senado pega um outro deputado lá do PDT da Câmara, falou, não, beleza, topo. Veio até aqui no programa falar com a gente sobre isso. O que aconteceu essa semana, Wellington Calazans? A Justiça Eleitoral caçou ele como senador. Uma história antiga lá de que fraude na ata, não sei o que e tal, de 8 anos atrás, porque o mandato está acabando agora,
nessa semana, quando o cara capitaneia essa história de... Aí o pessoal fala, mas essa história, o pessoal de esquerda não gosta dele. Fala, é verdade, essa história de... Sim, mas e o timing? Por que só agora que eles vieram pegar e caçar os Zé Medeiros? Porque ele tá nessa história, ele tá expondo a justiça eleitoral. E aí, para concluir, eu queria dizer isso, Wellington. Bravíssimo, assim, quem tem toda a minha admiração é o Samuel Gomes, porque ele mostra, Wellington, que as crenças dele estão muito acima de busca fisiológica por cargo. Imaginem a raiva que a justiça eleitoral, essa que põe e tira a pessoa do parlamento, tem do Samuel Gomes, que está lá no Congresso articulando. É ele que faz isso, ele que foi na Câmara, ele que formou a frente por essa questão da segurança, da auditoria dos votos. Assim. Imagina a raiva que esse pessoal que ganha. Deve ser bilhão, Wellington, deve ser bilhão. Ganha aí um esquema monstruoso de dinheiro há décadas, não tem do Samuel Gomes, que está concorrendo a deputado no Paraná. Então, assim, bravíssimo Samuel Gomes. Vamos todos estar de olho na votação do Samuel Gomes e como vai ser a dinâmica, se vai acontecer coisa esquisita, mas ele mostra, Wellington, que é desprendido como brasileiro. Olha, Rômulo, eu queria só falar uma coisa aqui, voltando aí a essa questão presidencial, para concluir o programa, né? Esse debate que fica no segundo... Wellington, desculpa, só esqueci de comentar uma coisa. Já começou. No artigo eu coloquei ontem o quê? Vai começar a história de desidratação e falar que o Alckmin cresce em cima do Bolsonaro. Aquela pesquisa safada lá do Poder 360, aquela que eles não colocam Lula, adivinha o que eles publicaram ontem lá, o Fernando Rodrigues, aquele que não sabe fazer conta de porcentagem, eu já provei aí no artigo, ele bota, ó, Data Poder 360, rejeição a Bolsonaro vai a 76% entre eleitores que o conhecem. Aí embaixo no lead, quem conhece Ciro também o rejeita. Agora, para Alckmin, conhecimento gera apoio. Aí tem lá os números fabricados. Qual é a narrativa, Wellington? Para dizer o quê? Na hora do horário eleitoral, o pessoal vai conhecer e vai rejeitar o Bolsonaro, e o pessoal vai conhecer o Alckmin e, imagina, como se nem conhecesse o Alckmin hoje em dia, vai conhecer e aí todo mundo vai aprovar. Já está montado o Poder 360, que é afinado, fabrica essas pesquisas fajutas, já está montando a narrativa que nós previmos que ia acontecer. É isso aí, é o seguinte, Rômulo, essa questão da subida abrupta na reta final do PSDB é também desvio de foco para a fraude dos deputados, senadores, etc. Aí ninguém discute isso, fica discutindo, será que quem vai ganhar? Quem vai apoiar quem no segundo turno? Só falam da presidência, porque é a eleição que fica restando. Aquela que passou, as pessoas não ficam discutindo quem foi eleito, como foi eleito, explicando como é que Meirelles, como é que fulano tem voto, tá? Como é que Zé Cardoso é eleito. É porque é suprapartidário. Não é um esquema aí só da direita, não. É um esquema suprapartidário. É bom que se diga isso. Tem beneficiário de todos os partidos. É por isso que essa máfia é tão forte, perigosa e cruel. E cruel. E nós estamos sob uma guerra, uma sociedade totalmente alienada, porque não tem democracia na comunicação social do Brasil, não discute o que deve ser discutido e não percebe que vai às urnas apenas legitimar o próprio suicídio. É uma eutanásia, vamos falar assim. Não é? Pessoas com o voto vão atestar que aquele governante que vai vencer, que vai ser Alckmin, está autorizado a praticar a eutanásia. É isso. Essa é a eleição que vai acontecer no Brasil sem Lula. Sem Lula, a eleição já existiu. A eleição no Brasil não vai ser em outubro, vai ser dia 15 desse mês. Pronto. E reflita no fim de semana e parem de falar besteira sobre mim, sobre Rômulo, por causa de 2 deputados imbecis que não fizeram nada por Lula, e Lula está preso até hoje mofando. E eles exibindo fotos com Lula para pedir voto para você. Esses oportunistas de ocasião. Um entrou pela janela, não teve voto suficiente para chegar. Entrou como suplente. Está se estirando todo. O outro passou a perna no cara que ele era assessor. Tá? Chegou à liderança do partido também por meios extremamente
não recomendáveis. Então, não pensem que o PT é puro sangue, porque não é. Zé Cardoso está lá dentro, Mercadante está lá dentro, assim como Marta estava até um dia desse, Eucídio estava até um dia desse. Tem muita porqueira ali dentro. Marina Silva, Wellington Calazans. Marina Silva, olha só, bem lembrado. Ela é tão insignificante que a gente quase nem lembra dela. Wellington, eu acho que eu estava revendo a participação do Samuel na quarta-feira para fazer a edição do vídeo, e ele falava que o PT é disparado, e vai continuar sendo por muito tempo, o melhor partido do Brasil, mas é por causa das suas bases. As bases do PT são as melhores, é o povo está no PT até hoje o PT está ali. Agora, realmente, tem uns aparatistas, não são todos, não vamos generalizar, esse pessoal da máquina partidária, que é o pelego. Ele viveu disso, de vender os nossos sonhos para a direita, capitalizar e falar, olha, eu consigo controlar, eu consigo desanimar aí a luta e tal, vou conseguir esvaziar a resistência no sindicato, plantando história de que o Lula vai se entregar. Foi isso que eles sempre fizeram. Não vou esfriar para ninguém ir lá em Porto Alegre no dia do julgamento, né, fazer ato paralelo aqui em São Paulo. Eles vendiam disso, de corretagem da luta da gente vendendo para a direita. Tem pessoas lá que fizeram sua carreira nisso, esses aí que você mencionou nomeadamente. E aí, essa é a última dúvida, Wellington, é o papel a que o PT vai se prestar nessa farsa que você relatou. É uma farsa, está tudo armado para o Alckmin ser o próximo presidente, chegar lá, ficar os 6 anos que o José Dirceu previu e fazer toda a maldade, para acabar toda a opção e a esquerda, quando voltar ao poder, ter o álibi de não poder mais desfazer o que foi feito pelos malvadões do golpe. Então, falta saber o papel que o PT vai desempenhar nessa farsa. Eu falei no início do programa, encontrei aqui, Wellington, quando eu registrei que talvez a intenção do golpe, com essa história do José Dirceu falar em 6 anos... né, e ter essa ideia do plano B tenha sido de que ele entrasse no PT e conseguisse defender essas ideias internamente na ausência do Lula, então mantiveram o Lula preso e soltaram ele. Esse artigo foi publicado no dia 27 de junho de 2018, e é o título que eu já mencionei aqui, que é a história Peron Câmpora, que é essa farsa que você disse que foi criada pelo Emir Sader e que está sendo disseminada até pelo entorno do Lula desde o início do ano, essa história de dizer que vão eleger o plano B, que o plano B vai indultar o Lula e na sequência vai chamar a eleição e vai eleger o Lula. Eu já falei, é mentira. Indulto não limpa a ficha criminal. Que limpa a ficha criminal é a anistia. Alguém acha que o Congresso, esse Congresso aí, só quem pode votar anistia é o Congresso. Você acha que esse Congresso aí vai votar anistia para o Lula voltar a ser elegível? Pra que fizeram tudo isso então? Pra que fizeram golpe? Pra que estão tirando esse ano? Pra votar e deixar ele voltar ano que vem? É mentira. Mas o entorno do PT que quer vender a história do plano B, até o entorno do Lula, muito me frustra, pessoas da confiança do presidente Lula não são burros, Wellington. Eu já publiquei esse artigo 27 de junho falando o que é óbvio. Se conversar com qualquer constitucionalista, ele vai falar a diferença, ou penalista, a diferença entre indulto e anistia. Então, tá lá essa questão. É mentira a história de dizer que vai eleger o plano B para indultar o Lula. Inventaram uma fake pesquisa qualitativa do PT essa semana para dizer que o eleitor do PT que é isso, que entre e indulte o presidente. Por favor, você acha que o pessoal na esquina está discutindo indulto? É uma palhaçada, uma pesquisa fabricada, plantada com essa história aí para dizer, para respaldar o que eles já diziam. É engraçado, eles lançaram a tese, Wellington, a tese acadêmica. Olha isso, Emir Sader falando de Peron Câmpora 73, e ele quer dizer que o povo na esquina, no barzinho, está discutindo Peron Câmpora 73. Por favor, né? Não insultem a nossa inteligência. Eles ficaram falando desde lá e agora querem dizer que a pesquisa qualitativa está dando isso. Lá, nesse artigo eu mostrei a farsa, falei da história da anistia, do indulto, e aí no final, eu tinha colocado lá como um PS, era só uma sugestão, assim, quem era mais esperto pescou, botei. PS, a libertação de José Dirceu e não de Lula, ontem, pela segunda turma do STF, tem algo a ver com tudo isso? Com a história de Plano B e Peron Câmpora 73? Vejam um curioso comentário de um certo, alguém que assina como peronista, no site do mesmo Paulo Henrique Amorim. Aqueles comentários que ele destaca, faz banner, ele botou assim, ó: Dirceu vai ser o mascherano do PT, arrumar o time. Peronista, lá no Conversa Fiada. E também quero lembrar que um autopetista que publica sob pseudônimo lá no Paulo Henrique Amorim
assina como Tiradentes, meu Deus, fugiu o nome agora, da Silva Xavier, Joaquim José da Silva Xavier, assina como Tiradentes. Essa semana, na semana passada, publicou um artigo falando isso. É óbvio que o Lula tem alternativas, lembrem de Perón Câmpora. Um grande petista que publica lá sobre esse pseudônimo de falando essa coisa. E aqui esse peronista dizia que o Dirceu ia ser o Mascherano e ia chegar para arrumar o time. Então, essa foi a especulação. Coloquei lá quem era mais esperto, pescou. Então, é a dúvida que a gente fica, Wellington, do papel do PT, se ele tá aí. É aquela dúvida, Wellington. O PT vai entrar com o STF com tudo do Jucá? O contudo vai incluir o PT? E aí eu coloquei, Wellington, para terminar, essa questão aí nesse artigo do Bolsonaro, falando que é isso, está contratada essa eleição fake para colocar o Alckmin na presidência e poder fazer livremente toda a maldade, falei, resta saber o papel do PT. E aí eu publiquei print screen, com autorização, evidentemente, de uma fonte minha muito boa, que já me deu insiders fenomenal. Foi essa fonte, Wellington Calazans, que me falou aquela história que arrepiou um dos guerreiros, que é a história do caixinha suprapartidário lá na LERJ. Publiquei discretamente no site, não sabia que o cara tinha ficado louco com esse artigo. Lá, um dos deputados guerreiros, do Rio, evidentemente. Colou com a história da caixinha suprapartidária que o PMDB inventou no Rio, que o Eduardo Cunha levou para Brasília. O pessoal ficou louco com essa história. Enfim, um dia voltaremos a essa história com mais detalhes, mas foi só para saber a qualidade dessa fonte. Essa fonte... Diga, Wellington. Tem muito lixo em tudo isso, né, Romulo? Muito lixo, muito rabo preso. E aí, tem muito lixo. A gente está pesquisando muito sobre lixo lá no Rio Grande do Sul. Sobre lixo, né? Pois então. Aí eu coloquei o seguinte, ó, conversa franca com fonte que recebe a política nacional, inclusive o Lula, na sala de jantar da casa dele, desde que ele usava fraldas. Um pseudo privilegiado, conhece por dentro e por fora. Olha. Aí ele veio falar comigo, ele viu que a história da Marília, a reação, Marília Reis, eu entendi. Ele falou, vem cá, eu não vou assistir o vídeo que vocês fizeram lá, que ontem o programa ficou com 3 horas. Aí ele falou, resume em 2 linhas. Aí eu falei, olha, eu vou te mandar as minhas anotações que eu fiz. Aí expliquei pra ele por que eu achava que era um erro. Não entra aqui no caso, a gente já discutiu isso a exaustão no programa. Aí ele fala assim, ó, afinal de contas, a minha ideia é a seguinte, se o PSB não fosse fechar não fizesse isso, se eles não fizessem isso, de abrir mão da candidatura da Marília Reis, o PSB ia fechar com o Ciro. Aí falou, e vamos combinar? O Ciro Gomes é muito melhor candidato do que todos os postes aventados até agora pelo PT. Ontem ele provou isso, quando ele foi lá, eu não vi, mas parece que ele foi na Globo News e massacrou aquele pelotão lá da Globo News. Acho que deixado à solta, o Ciro Gomes destrói a hegemonia do PT na esquerda. Eu falei, pois é, esse é exatamente o meu ponto. Foi mais um indicativo, a história do PSB lá de sacrificar a Marília Reis, foi mais um indicativo de que o candidato não é o Lula. O Lula não precisava tirar 30 segundos do Ciro Gomes. Quem precisa é o Haddad, que é ruim de voto e ruim de política. Eu falei, você viu a nota que a Glaze e a direção soltou? Aí ele falou, não vi, me manda tal. Aí eu mandei aquela nota que a gente tinha mandado, inclusive, era o Wellington. Eu vou ler só o primeiro ponto da nota. Ó. Ontem a direção do PT soltou essa nota porque estava apanhando a torta e a direita. Ele falou, abro aspas para a nota do PT, sobre PSB e PT. Item 1. É uma estratégia nacional resgatar a aliança com o PSB, um partido em disputa. No Nordeste e no Norte apoiarão Lula, ou quem ele indicar. Direção do PT já botando a história de é Lula ou quem ele indicar. Isso aí já anula todo o resto, querendo dizer que é pelo Lula, não é pelo Lula. A história toda do PSB foi pelo Haddad, foi porque ele é ruim, ele precisa, se deixar o Ciro Gomes com os 30 segundos, ele ia trucidar o Haddad, então precisa tirar. Nós não estamos apoiando o Ciro Gomes, estamos mostrando que o candidato não é o Lula. É isso que a gente está falando. A deixar as coisas como estão, a gente está aqui falando isso porque a gente quer reverter. Está alertando as bases. A deixar as coisas como estão, o Wellington falou, a eleição se resolve lá no dia 15 com aquele teatro de telequete de recurso. E aí ele falou o seguinte, ó, ele falou, ó, isso, aí eu falei, ó, o candidato, eu falei, lendo essa frase, ó, o candidato é o Lula, a Glaze, que era a mulher que inventou a história de não tem candidato B, C, D, é Lula de A a Z, a riminha, ela que lançou, ela que falou que a Lula tem as últimas consequências. Referendar uma nota dessas é uma derrota enorme pro nosso campo, que é Lula de A a Z, Lula ou nada. Aí ele falou, bem, mas isso já tá posto que o Haddad é o candidato. Aí ele falou, ó, mas ele acha, e aí eu tenho essa discordância dele, Wellington, ele acha que o Lula tá por trás dessa articulação, que já aceitou que é plano B, que vai fazer tal. Eu não acho. Até por aquele vídeo que nós publicamos aqui mostrando como ele foi traído no sindicato, muita gente dizia isso, ele sabe de tudo, ele sempre soube, vocês estão subestimando, ele é que tá por trás disso.
Naquele vídeo está claríssimo que ele foi enganado. Duplo Expresso. E aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Falei, mas nós também pensamos. Nós também queríamos que tivesse sido só uma semana. Mas seja o tempo que for, estamos juntos. Dividir isso com vocês. E vocês podem decidir, sabendo das consequências que nós temos. A coisa mais dolorida que nós estamos passando nesse momento é essa fase da prisão. Mas quando o Lula tomou a decisão, ele tomou a decisão baseada em uma situação. A resistência nós podemos fazer, só que a leitura da resistência que nós fazemos aqui não é a nossa resistência, é a resistência dele. O Ministério Público pediu ontem a prisão preventiva do Lula, porque ele estava dentro do sindicato e não se apresentou até às 17 horas. Nós dissemos que aquilo não era certo para o juiz Sérgio Moro, que ele não podia dar a preventiva. E eu vou explicar a diferença da preventiva e da prisão atual. Por que que ele não podia dar a preventiva? Porque o Lula não estava em lugar incerto e não sabido. Ele estava no sindicato, em lugar público e conhecido mundialmente, inclusive. E nós conseguimos segurar. Mas o juiz Sérgio Moro mandou avisar que se não tivesse um processo para que ele cumprisse a pena, ele ia decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva ele ia decretar pelos 2 outros processos do presidente que estão tramitando agora na vara que ele dirige. O que significa a prisão preventiva? Que nós não podemos ter o habeas corpus do presidente Lula. Juridicamente, nós praticamente ficamos impedidos de tentar. O que nós, não é isso, o que nós temos é uma chance de tentar o habeas corpus desta prisão por esse primeiro processo. Foi pensando nisso ao julgamento, a essa situação, se vocês acham que ele devia ser legal ou não. E por isso que determinaram a prisão. E o nosso objetivo é preservá-lo para a vitória final da campanha. Então, nesse momento, do ponto de vista de estratégia judicial, como nós temos vários habeas corpus a serem julgados na semana que vem, para nós preservar o Lula do ponto de vista da sua integridade e da possibilidade de disputar, é melhor que ele se entregue agora e saia numa semana do que correr o risco, que já era uma ameaça que a Globo vinha propondo e o Moro estava com a caneta na mão, e decretar prisão preventiva. A prisão preventiva, para os nossos militantes entenderem, é uma prisão que o juiz decreta e por 80 dias não há condições de habeas corpus. Então nós corríamos o risco de o Moro decretar uma prisão preventiva e eles inutilizarem o Lula por 80 dias. Porque nós temos um recurso ainda que vamos entrar segunda-feira com o embargo dos embargos. Então, gente, ó, tranquilidade. Engraçado, eu estou muito mais tranquilo hoje do que em 1980. Estou muito mais tranquilo. Outra vez o Beto passar aqui hoje, quem sabe
Quando o Beto chegar em Petrópolis, já vou estar salvo aqui, porque eu acho que deve acontecer alguma coisa juridicamente. Para que essa alucinação, essa doença, sabe, que é uma mente doentia do Moro. Eu fui prestar depoimento, Beto, é uma mente doentia. É uma obsessão em que a mentira não tem limite. Então, só para dizer, bom, olha, estou muito bem, companheiros e companheiras, sabe, tô leve, com a consciência tranquila, de que pode demorar um pouco, mas nós vamos vencer essa batalha. Portanto, bom encontro para vocês. Bom final de semana e, se Deus quiser, quem sabe a semana que vem estaremos juntos. Aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. A Glaze foi enganada pelo José Eduardo Cardoso. Então, eu não acho... Esse pessoal que tá falando que ele tá por trás do Lula, ele fala, ó, olha aí o que tá ele dizendo, é Lula quem ele indicar, então vai ser ele. Eu falei, olha, não, é porque eles vão lá e botam uma arma na cabeça dele e falam, ó, vou matar sua netinha lá, agora sua bisnetinha que nasceu, ela vai aparecer lá num valão. É assim, fala, é quem ele indicar. No dia que estavam entrega, não entrega, se entrega, não se entrega, mataram o irmão de Lula e não foi... Primo dele lá em Pernambuco. Perdão, mataram o primo de Lula em Pernambuco e não foi notícia no PIG, Partido da Imprensa Golpista. Não estão de brincadeira. A gente aqui não está de brincadeira também. Os caras não estão. Ficar aqui amansando, isso tudo é uma grande palhaçada. É um risco isso que está acontecendo com o Brasil, essa redução do debate para essa tentativa de normalizar uma invasão que estamos sofrendo dentro do Brasil. O Brasil é vítima de uma guerra híbrida. Estão roubando o petróleo do Brasil. Estão roubando, é por causa do petróleo. Tem negócio de misógino. Até, olha, um advogado, amigo meu, que mandou uma mensagem parabenizando pelo programa, ele sempre pede para não ser identificado, eu respeito isso, obviamente. Mas ele falou assim, ó, Wellington, a conclusão que eu cheguei depois que você e Rômulus fizeram ali o fechamento do programa de ontem, é que Dilma não sofreu impeachment, ela pediu demissão e negociou a indenização com o Senado, com a candidatura ao Senado lá na frente. É uma boa reflexão isso, viu? Ô, Wellington, isso aí nunca é demais parar para refletir sobre isso. Isso aí me faz pensar justamente nessa parte final do que esse cara falou. Ele falou que não entendeu o fuzuê da militância, essa questão da Marília Reis. Saiu a notícia hoje, Wellington, que o diretório local, para entender o tamanho do erro do PT, saiu a notícia dizendo lá que o PT de Pernambuco fizeram uma reunião e de 251 delegados, olha o que eu falei aí, que eles vão destruir, vai ter uma grande debandada, eles vão destruir o PT em Pernambuco por uma geração, por 20 anos, como destruíram no Rio de Janeiro com essas intervenções. De 251 delegados, 230 votaram pela manutenção da candidatura dela e não fazer apoio com Paulo Câmara, que foi fundamental para articular o golpe, para articular o impeachment e que apoiou o Aécio em 2014. Como que o PT quer que esse eleitor de Pernambuco vote na reeleição dessa pessoa, que inclusive é um péssimo governador? Não tem como. Então, eles estão rifando, não é nessa eleição. E aí pode prometer, ainda bem, essa menina é brava, essa Marília Reis. Já devem ter prometido o seguinte, ó, você sai para deputada agora, daqui a 2 anos você é a candidata a prefeita do Recife, e não sei o que, e vai ter financiamento. Ela, até agora, está irredutível. Espero que se mantenha assim. E espero que esse recurso que ela está fazendo ao Diretório Nacional, o pessoal caia em si do tiro do pé que eles estão fazendo. Estão destruindo. Pernambuco é um colégio eleitoral importantíssimo. É um dos que dá a maior porcentagem de voto ao PT. Eles estão destruindo o PT no estado, como destruíram já antes o do Rio de Janeiro. Aí essa fonte estava falando da história de indenização, qual é o papel do PT na farsa, se ele vai querer desempenhar ou não. Aí a fonte diz o seguinte, ó, eu não estou entendendo esse fuzuê com a Marília Reis, porque ele observa a política, ele sabe disso aí de acordo, de trás para frente. Ele falou o seguinte, ó,
eu acho assim, o PT fez o que ele sempre fez, e aquilo que ele faz de melhor. Ele tenta garantir, o projeto deles é garantir a hegemonia sobre a esquerda. E como não tem nenhum quadro, ele é cruel, como não tem nenhum, ele botou em letra garrafal, nenhum quadro no PT além de Lula, eles conseguem garantir a eleição do poste, eliminando a possibilidade de todos os demais, que inclui o Ciro Gomes. Você acha que eu estou viajando? Eu falei, não. É isso mesmo. Aí eu perguntei, você viu o vídeo da traição? Aí coloquei lá no post, tá o videozinho da traição. Ele falou, aquele vídeo foi realmente bem elucidativo. Aí ele falou, olha, essa coisa da Marília Reis é realpolitik, é coisa, eu acho que não sei o quê. Aí eu falei, esse é o problema. O problema, ele falou, a eleição já foi pra direita, entendeu? Vai ser, já tá feito, já tá contratada a eleição do Alckmin. Eu falei, olha, o problema é o seguinte, o PT está tratando como uma eleição normal, o que não é, o que é a batalha da nacionalidade. Aí ele falou, olha, é a única eleição possível, o que eles podem fazer é tentar manter, ele não falou nem crescer, hein? Tentar manter o espaço no parlamento para esperar aí, e por isso que eles estão segurando a candidatura do Lula até o máximo, para o pessoal votar, lembrar 13, e votar para o deputadinho e para o senador, nem senador, né? Eles abriram mão de senador, votar no deputadinho 13, é isso que eles querem fazer. Aí eu falei, ele falou antes que o PT, o que sempre fez foi lutar para manter a hegemonia na esquerda, sobretudo. A prioridade número 1 de estratégia do PT é sempre manter a hegemonia na esquerda. Eu falei, olha, se o PT só quer manter a hegemonia na esquerda, ele quer voltar já daqui a 8 anos, ou então 6 anos, como disse o José Dirceu, que recomeça a luta daqui a 6 anos para voltar daqui a 8, com o serviço sujo todo feito pelo golpe. Já não tem mais Embraer, já foi reinstalado nos Estados Unidos, não tem pré-sal, não tem nióbio, não tem direito trabalhista, não tem orçamento, não tem faculdade pública, como a gente está vendo aqui, daqui a 8 anos não tem nada. Aí eles entram, tô de mão atada, é a realidade do país, já está consolidado. Não existe referendo revogatório 10 anos depois. Então, é um álibi muito conveniente, deixa os malvadões entrarem agora e fazerem tudo, e aí chega essas pessoas lá na frente sem poder fazer nada. Eu falei, ó, então é isso, eles querem manter a hegemonia na esquerda enquanto estão aqui, para chegar depois de 8 anos com o serviço sujo todo feito. O cara falou, claro. Eu falei, eles vão virar um partido socialista chileno pós-Pinochet. Eu falei, se esse é o caso, é melhor que suma logo. O que estão fazendo? Essa hegemonia, a gente quer manter isso, para os caras chegarem e manter a farsa gerações até lá na frente. Aí falou, não, mas pode virar, você está dizendo que vai virar necessariamente Partido Socialista chileno depois do Pinochet? Não, olha, pode virar o que o PT foi pós-Fernando Henrique, que também fez o trabalho sujo, Fernando Henrique. Eu falei, não. O PT pós-Fernando Henrique tinha muita coisa ainda preservada. O Fernando Henrique destruiu muito, mas ainda tinha. Então, conseguiu fazer o Odebrecht espalhar pelo mundo, Petrobras se tornar entre as 10 maiores petroleiras do mundo, descobriu pré-sal, conseguiu fazer BRICS. O Brasil se tornou um player internacional. Daqui a 8 anos, o Brasil não é mais nada, é um fazendão de soja totalmente integrado, não tem mais desenvolvimento autônomo, a gente já não vai ter mais indústria, já estamos integrados no projeto americano, não tem reversão. Se a gente perder esse ano, tinha uma reversão possível ainda quando a gente derrotou o Fernando Henrique. Agora, esse ano, não vai ter mais reversão. Então, essa é a diferença, por isso que é definidor. Ele falou, não é tão ruim. É ruim sim. Se perder esse ano, acabou a nacionalidade brasileira. É por isso que o PT não pode participar dessa farsa. Aí eu falei, olha... Ele concluiu falando o seguinte, Wellington, olha, o Alckmin já está no segundo turno. Você sabe, né? E aí colocou entre parênteses, fraude. Falei, é claro que eu sei que é fraude. E aí eu termino o artigo com a pergunta. E então, o PT vai entrar no Supremo, com o Supremo, com tudo do Jucá? E aí conversa com o que você falou, Wellington. Nós descobriremos já nas próximas semanas. Duplo Expresso.